Graça e paz, muito bom dia. Vamos ao nosso 13º capítulo da série As Perguntas que Deus Fez. E ontem nós avançamos um pouquinho para o livro de Deuteronômio. E hoje eu quero voltar só um pouco para nós falarmos sobre uma pergunta que Deus fez ainda ali para Moisés. Veja só o que está escrito. Capítulo 11 do livro de Números, versículo 21. Moisés, porém, disse ao Senhor: este povo no meio do qual eu estou é de 600 mil homens em pé, e tu dizes, eu lhe darei carne, e eles a comerão durante um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelha, de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Moisés pergunta para o próprio Deus. Porém, assim o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Olha a pergunta. Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Irmãos, o contexto aqui era o início ali da caminhada do povo saindo do Egito e rumo à Terra Prometida, ainda a primeira geração daqueles que estariam caminhando ali pelo deserto, e o povo começa a pedir algo para o Senhor. Uma inquietação, uma insatisfação do povo faz com que eles precisassem das coisas físicas aqui. Eles começam a olhar para todo aquele deserto e não enxergam a poderosa mão do Senhor, muito menos a presença de Deus, mesmo que embora o Senhor estivesse entregando um maná, o pão dos céus todos os dias, mas aquilo não era suficiente. Eles queriam mais coisas para se nutrir fisicamente falando. Eles queriam carne, eles queriam coisas que nutrissem a sua carne. E o Senhor assim decide fazer. Moisés não entende como Deus faria para alimentar 600 mil pessoas dando carne até que eles se sentissem fartos. Aí que entra o contexto desse texto que eu compartilhei com você. Ele falou que quantas ovelhas, quantos bois, nem todos os peixes do mar seriam suficientes para alimentar todo aquele mundaréu de gente ali. E o Senhor o responde com uma pergunta. E olha só que maravilhoso. Será que a mão do Senhor se encurtou? Será que eu, vou agregar agora, parafrasear, será que eu não sou o suficiente para realizar isso que eu estou falando? E aí o próprio Deus continua aqui. Ele fala, até agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Irmãos, o pecado aqui não está em as pessoas quererem algo a mais. O erro do povo de Deus aqui não está eles quererem uma carne ali nessa situação. O erro do povo aqui está justamente no fato de eles não estarem satisfeitos com aquilo que Deus estava gerando sobre as suas vidas. E isso é um veneno terrível. Isso está descrito desde lá da Gênese humana, lá onde nós observamos o primeiro pecado, o pecado ali de Adão e Eva, onde existiu aquele sentimento de que talvez aquilo que Deus estivesse provendo para mim não seria o suficiente e, portanto, eu quero mais. E a resposta de Deus aqui não é talvez uma repreensão ou tentando paralisá-los, fazê-los que eles não, talvez, falassem mais sobre isso. A Bíblia relata aqui nos versículos seguintes que Deus assim proveu aquilo que eles estavam querendo. E proveu além daquilo que eles precisavam. A Bíblia fala aqui que existia 1 metro de codornizes ali se empilhando em volta deles, a ponto de todas aquelas pessoas conseguirem juntar montes e montes. Alguns deles juntaram 10 montões de carne ali naquele momento. Só que quando eles foram saborear, quando eles foram usufruir daquilo, a ira do Senhor se acendeu sobre eles. E antes que eles fechassem a boca para morder o seu primeiro pedaço, a ira do Senhor assim foi estabelecida sobre eles. Lá no Salmo 81, perdão, eu ia citar o capítulo de Romanos, mas eu quero falar sobre o Salmo 81, acho que vai ficar mais explícito sobre isso. Salmo 81, versículo 10 ao 12, se não me falha a memória, tá na Bíblia, depois você procura. Vai falar que quando nós estamos obstinados com algo dentro do nosso coração, o Senhor, ele permite assim que nós andemos através dessa nossa obstinação, que sigamos o desejo do nosso coração. Irmãos, não existe nada mais destrutivo nas nossas vidas do que vivermos uma liberdade qual assim não era o desejo do Senhor concedê-la. Mesmo que Deus acaba concedendo este desejo ao coração do povo aqui, fisicamente falando, eles estariam recebendo essa carne, mas Deus não desejava aquilo para eles, pelo menos naquele momento, não talvez nessa intensidade. E o que esse texto me ensina é que por muitas vezes o local onde está a abundância não está manifesta propriamente a vontade ou o propósito que Deus estabeleceu. Nem toda a abundância denuncia a vontade plena do Senhor. E é muito importante que nós aprendamos a discernir. Existe uma instrução que antecedeu, o Senhor havia provido algo na vida deles, eles não ficaram satisfeitos com aquilo que Deus queria, eles insistiram tanto, reclamaram tanto, que Deus falou assim, vocês estão focados nisso, é isso que vocês querem mesmo? Então andem conforme os caminhos de vocês, e vão em frente. Isso é um veneno terrível, irmãos. Nós precisamos aprender a entender, compreender e dosar aquilo que de alguma forma Deus tem gerado sobre as nossas vidas. Portanto, às vezes pode ser que a ganância entre nos nossos corações, pode ser que o desejo de viver algo novo, ou algo... Até apagou a luz aqui, rapaz, meu Deus do céu.
algo novo, algo que nós também ainda não estamos vivendo, talvez isso possa inundar por vezes o nosso coração. E não é porque Deus permitiu que nós andássemos que isso de alguma forma agradará o seu coração. Todo ato de egoísmo, todo ato de ganância, todo ato de orgulho sempre terá uma consequência. E essa consequência sempre virá na hora mais terrível das nossas vidas, que nós aprendamos a discernir aquilo que é saudável, aquilo que é equilibrado e mais principalmente aquela que é a vontade de Deus para o tempo exato das nossas vidas. Lembre-se, não é que Deus não queria dar carne para eles, é que para aquele tempo Deus desejava prover de outra forma e principalmente gostaria que obtivessem assim um relacionamento com Ele. E aí a bênção seria o decorrente desta obediência, desse relacionamento. Que não sejamos nós, irmãos, a cair nessa cilada de querer, através do nosso coração obstinado, viver aquilo que Deus não preparou para esse tempo nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, Senhor, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra, Senhor. Hoje o Senhor nos ensinou que por muitas vezes, por mais que pareça que nos excessos o Senhor está presente, hoje nós vimos que não, Senhor. Por muitas vezes os excessos acabam sendo liberados somente por uma obstinação do nosso coração. E que o Senhor faça com que seja elucidado isso, Senhor. Ilumina o nosso coração, ilumina o nosso mais íntimo, Senhor, para que nós não caiamos no engano de que a ganância talvez seja aquilo que nós precisamos, os excessos seja aquilo que nós precisamos, Senhor. Que nós não sejamos esses, assim como o povo nesse momento que teve depois que lidar com a tua ira, Senhor. Que nós venhamos discernir antes ainda, Senhor, de vivermos dessa forma, Pai. Que nós aprendamos a discernir aquilo que o Senhor deseja para esse tempo, aquilo que o Senhor tem para nós, para essa estação, e que nós não vivamos nem atrasados, nem procuremos viver aquilo que está lá na frente, como talvez uma promessa futura, mas que nós sejamos estabelecidos no tempo, no momento exato, da maneira correta, da forma com a qual o Senhor deseja que vivamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, a sua casa, e que você aprenda a discernir exatamente aquilo que Deus deseja, não somente te dar e entregar, mas o que Ele deseja de você por esse tempo. Deus te abençoe.